Indo. Bom, sejam bem-vindos. Muito obrigado por se juntar a nós nessa atividade de TCFD para a força de trabalho e especialmente para essa sessão de divulgações no setor bancário. Hoje vamos falar da primeira parte do treinamento, que é sobre governança e estratégia, que como muitos de vocês já sabem, e alguns não, são os primeiros dois pilares do marco TCFD. Antes de iniciar, eu queria lhes informar que temos tradução simultânea para essa sessão de treinamento. Nesse botão aí na parte inferior da tela, vocês devem escolher um globinho que diz interpretação e devem escolher áudio original, que é inglês, na maioria dos casos, ou português. E aí vocês vão ficar ouvindo nesse canal, nessa idioma particular. Eu queria agradecer também nosso intérprete, Carlos, e vamos fazer tudo possível para falar claramente e devagar para que a interpretação seja mais fácil. Bom, antes de iniciar, eu queria passar ou dar a palavra ao nosso anfitrião hoje, o senhor Carlos Pinto, que é o Country Manager do Brasil para o IFC, para dar nossas palavras de boas-vindas. Muito obrigado, Tiffany. Eu vou mudar para português porque acho que seria bom se eu posso fazer minhas palavras de abertura em português.
Muito obrigado e eu também agradeço sua equipe. Vejo tantas instituições financeiras, Carlos Serrano, Ariana. É maravilhoso fazer parte da colaboração com a equipe do IFC. Também gostaria de agradecer nossos parceiros que estão facilitando esse treinamento hoje. Carlos, como ele falou, existe um esforço colaborativo e conjuntamente com o IAN Finance Initiative e o CDP, temos muitos facilitadores. Eu também do IFC, eu também estou com minha colega Manina, que está me ajudando, respondendo as suas perguntas, e também temos dois colegas do IAN Environment Finance Initiative, Lynn e Jen, que são especialistas em divulgações financeiras relacionadas com o clima, também para a equipe do CDP. E temos Raíssa do CDP, ela é coordenadora de política e conhece muito bem o espaço de política e como divulgar essa informação em, sobre liderança no CDP. Por favor, não hesitem em fazer perguntas através do treinamento. Se vocês, bom, vou dar alguns recados. Por favor, se apresentem aí no chat. Nós gostaríamos de saber de onde. Por favor, vocês podem me dizer se estão me ouvindo? Tem pessoas que podem me ouvir. Por favor, possivelmente vocês estão com o áudio silenciado. Por favor, se comuniquem conosco. Estamos aqui ao vivo para ajudar-lhes com todos esses temas. Quero que vocês conheçam esses temas. Por favor, façam suas perguntas e façam suas perguntas na caixa de Q&A. Temos uma opção de chat, de bate-papo, e temos uma opção de Q&A. E se vocês fazem as perguntas na sessão, na caixa de Q&A, temos mais possibilidades de responder. Se vocês querem perguntar em português, nós utilizaremos Google Translate e, por favor, me desculpem se a tradução não são totalmente corretas. E se vocês se sentem confortáveis fazendo perguntas em inglês, também nós vamos responder em inglês. Bom, vamos então passar com o seguinte slide, que é uma revisão da agenda de hoje. Nós temos um intervalo de 5 minutos na metade da sessão e o principal tema de hoje, como eu já falei, são os dois primeiros pilares do CFD, do marco de divulgações do CFD, que tem 4 pilares totais. Mas só para lembrá-los que eles não trabalham em silos. Se vocês estão trabalhando em melhorar as estruturas de governo para suportar gestão de riscos relacionados ao clima, devemos conectar a governança com a gestão de riscos, que são 2 pilares. Também devem se certificar de medir seu progresso para conectar isso com suas métricas e objetivos. E se vocês querem uma estratégia robusta que integre todos esses temas, também devemos conectar a estratégia, que é um outro pilar. Enquanto nós estamos discutindo 2 pilares hoje, por favor, lembrem que eles todos estão interconectados e relacionados. Então, temos 4 objetivos de aprendizagem que queremos conseguir com todos vocês. O primeiro é entender, compreender quais são os elementos-chave das divulgações financeiras relacionadas com o clima, recomendadas pelo TCFD, a Task Force for Finance-Related Financial Disclosures, e particularmente porque é relevante para a sua organização. Também nós queremos que vocês identifiquem como o clima pode ser integrado na governança e da sua organização, e qual é o papel que essa governança climática tem na resiliência organizacional da sua organização,
E também nós queremos que vocês compreendam como os bancos, e particularmente podem responder estrategicamente aos riscos e oportunidades relacionados com o clima e integrar isso na sua estratégia. E, finalmente, nós vamos mergulhar em uma ferramenta para fazer uma análise de cenário para melhorar sua resiliência climática como organização e como banco. Bom, assim que a gente inicia aqui, eu quero conhecer um pouco de cada um de vocês, e então vamos lançar uma pesquisa que deve estar em português, e o que nós queremos perguntar é que tão confortáveis vocês se sentem com as recomendações, com as 11 recomendações de divulgação do TCFD? Vocês acham que são um especialista, que sentem que são confiantes, mas estou aqui para uma atualização, meu conhecimento é limitado sobre esse tema, ou tem pouco ou nenhum conhecimento prévio sobre esse tema? Não tem resposta certa ou errada, é só que vocês conhecem, é só para conhecer um pouco mais de vocês, e vamos dar alguns segundos para preencher essa pergunta, para responder essa pergunta. Tudo bem? Bom, a maioria diz que que seu conhecimento é limitado. É maravilhoso porque vocês vão ser introduzidos nesse tema, e assim vamos criar uma compreensão. Mas nós vamos lhes dar muitos recursos para começar, e se tem alguma coisa que não seja clara ou querem mais esclarecimento, por favor, se sintam livres de fazer perguntas na caixa de Q&A. Vejo já algumas mãos levantadas. Se vocês têm uma pergunta, por favor, digitem essa pergunta para nós nessa caixa de Q&A que está na parte inferior da tela. E com isso, vamos começar com o que é o TCFD, mas antes de iniciar, eu queria esclarecer claramente que o objetivo do TCFD aqui é fazer essa conexão entre finanças e clima. E vocês precisam de uma compreensão mais profunda desse tema. Eu recomendo que vocês assistam nosso canal do YouTube para ver as gravações do treinamento, ou utilizem o TCFD Knowledge Hub, que tem outros programas de treinamento incluídos. Bom, tudo bem. Por que o TCFD é utilizado? Nós estamos vendo cada vez mais evidência dos riscos climáticos que entram na nossa compreensão sistêmica dos riscos de uma forma mais ampla. Nós vamos discutir hoje sobre os riscos relacionados especificamente com o clima. É importante reconhecer que eles estão interconectados com outros riscos dentro do nosso ambiente e outros riscos de negócio que serão discutidos. Então, na parte branca do slide, vocês podem ver que a partir de 2018, os três riscos principais por probabilidade, de acordo com o Global Risk Report do Global Economic Forum, têm relação com o clima. Então, nessa tabela, tudo que esteja em verde é um risco relacionado com o clima. O azul, no fundo, é o único que não tem nada a ver com o clima. Então, esses são os riscos reportados em 2023, são os três riscos principais para a probabilidade. Não conseguir mitigar a mudança climática, não se adaptar à mudança climática
e desastres naturais e eventos climáticos extremos. E se nós vamos colocar isso em termos do TCFD, que vamos discutir mais na frente, os primeiros dois, Failure to Mitigate Climate Change and Failure of Climate Change Adaptation, tem a ver com riscos de transição. Está o risco de um mundo de transição por volta de nós, e o terceiro é um risco físico, que tem a ver com o impacto físico de um desastre natural e dos eventos climáticos. Então, esses riscos particulares devem se integrar na nossa organização. No lado esquerdo do slide, vocês veem uma citação que está em inglês, do Larry Fink, CEO de BlackRock, e já faz vários anos que ele disse essa frase, e tem a ver com o impacto durável significativo que a mudança climática vai ter com o crescimento econômico e a prosperidade, que não vai se refletir nos mercados. E vamos ver de onde foi que começou o TCFD aqui. Vocês veem uma cara que é a cara do Mark Carney, que é o UN Special Envoy on Climate Action and Finance, e foi o antigo presidente do Conselho de Estabilidade Financeira do G20, e em um discurso que ele deu em Lloyd's, em Londres, ele indicou que o horizonte para a política monetária se estende daqui a 2 ou 3 anos, e para a estabilidade financeira é um pouco mais, mas geralmente é só para as fronteiras exteriores do ciclo de crédito. Estamos falando de uma década. Em outras palavras, uma vez que a mudança climática seja um tema definitivo para a estabilidade financeira, já poderia ser muito tarde. E esse discurso que foi há 8 anos nos indicou que ainda não éramos capazes de calcular os riscos que iríamos defrontar no futuro. E apesar disso, as decisões que nós tomemos hoje vão determinar que tão resilientes sejamos como companhia no futuro, quando essas mudanças climáticas cheguem. E assim, quais são esses riscos e oportunidades? Sendo que eu não vou passar muito tempo explicando isso, e vou passar brevemente por todas elas. E como a Banina explicou no chat, temos um handout que explica de forma mais detalhada e que está conectado com os TCFD Guidance, que tem uma descrição muito melhor de cada um desses riscos que estamos explicando aqui. O TCFD tem duas categorias de risco amplas. Estão os riscos de transição, que incluem os riscos de política, riscos legais, riscos de tecnologia, riscos de mercado e riscos reputacionais. E depois temos os riscos físicos, que fala de riscos agudos e crônicos. Só para lhes dar um exemplo de um risco de transição, nós poderíamos ver no lado da política uma regulação nova que exige as companhias divulgar informação como os requerimentos de divulgação do TCFD, que cada vez mais as companhias ou os governos estão pedindo às companhias relatar informação relacionada com a gestão de riscos climáticos. Também poderíamos ter mudanças no mercado e na reputação. Os consumidores estão procurando companhias que sejam mais responsáveis. Nós queremos saber qual é o impacto que seu dinheiro está tendo, e a tecnologia está mudando. E se a tecnologia muda até um ponto em que nosso negócio não é mais relevante, que tão preparados estamos para isso? Também temos riscos físicos. Quando falamos de riscos crônicos, estamos falando de riscos compostos no tempo, de longo prazo, que pertencem a uma mudança nos padrões climáticos. Poderíamos ver altas temperaturas que poderiam causar um aumento do nível do mar, ou causar ondas de calor. Também podemos ver riscos físicos agudos, que poderiam acontecer ao mesmo tempo, mas esses
Riscos físicos são impulsionados por eventos como ciclones, furacões ou enchentes. O que é importante sobre o TCFD é que conectar esses riscos que nós vemos com o impacto financeiro que isso tem na nossa organização. Primeiro, devemos ser capazes de identificar esses riscos para entender como é que eles podem influenciar nossa organização. E logo vamos falar sobre como utilizar essa análise de cenário para compreender esse impacto financeiro. Por favor, lembre-se que as divulgações recomendadas do TCFD não estão não objetivam só identificar os riscos ou ajudá-los a divulgar mais informação sobre suas missões. O que estão lá para fazer é fazer essa conexão entre esses riscos e oportunidades e sua saúde financeira. Nós queremos que vocês compreendam como esses riscos de transição têm um impacto em suas receitas ou em suas perdas. E potencialmente também poderiam ter um impacto no valor do portfólio. Se temos uma grande mudança na regulação e agora utilizar combustível fóssil é muito mais caro, quanto do seu portfólio vai ser afetado, quantas companhias vão deixar o negócio? Isso lhes ajuda a compreender essa conexão. É importante não esquecer essas oportunidades. Esse é um reporte muito interessante que vocês podem ler, está aí no handout do CDP. E se chama Major Risk or Growth Opportunity. Are companies ready for climate change? E o que se faz é fazer uma análise de 500 companhias do mundo, as 500 maiores companhias do mundo por capitalização no mercado. Uma representação de 16 trilhões de dólares em capitalização de mercado, dando estimativas sobre o impacto financeiro que estava falando, como os riscos e as oportunidades relacionadas com o clima vão impactar financeiramente as organizações. Então, eles encontraram que existiam entre 970 bilhões de dólares em risco relacionados com oportunidades e riscos climáticos. Também encontraram que 2,1 trilhões de dólares vão emergir de oportunidades relacionadas com o clima. Então, é importante lembrar que essas oportunidades frequentemente são mais materiais do que os riscos. Então, apesar de que nós vamos falar muito sobre os riscos hoje, temos muitas coisas que a sua companhia deve incluir na transição para prever essas mudanças no futuro e estar preparados para essas mudanças quando cheguem. Agora, quais são essas oportunidades? Temos mais detalhes no handout, mas só para destacar quais são as oportunidades-chave no TCFD para todas as organizações em relação à eficiência de recursos, oportunidades relacionadas com fontes de energia, produtos e serviços, mercados e resiliência. Agora, eu acho que fontes energéticas e eficiência de recursos são oportunidades muito claras. Também serviços e produtos são menos relevantes para o setor financeiro, mas são oportunidades importantes para as companhias que estão pedindo créditos ou oportunidades. Os mercados, como falou o Carlos nos comentários de introdução, as oportunidades de mercado envolvem procurar proativamente as oportunidades que poderiam lhes permitir diversificar as atividades e se posicionar melhor uma companhia. Isso pode incluir novas colaborações ou trabalhar juntamente para
encontrar projetos e também tem a ver com os, a colocação e financiamento dos bônus verdes para financiamento de produtos verdes e para aumentar a conectividade de redes de transporte. Então, os bancos podem ter um papel importante para acessar essas oportunidades relacionadas com o mercado. Como lembrete, todos eles devem estar conectados com nossos impactos financeiros. Os TCFD não estão só lá para identificar, o que vocês devem fazer como companhia é identificar como esses impactos impactam financeiramente a sua organização e entender ah, aí no portfólio como essas oportunidades de riscos vão impactar as companhias às quais vocês estão dando financiamento. Com isso, vamos fazer um quiz muito rápido só para nos certificar de que todos estão seguindo a informação. De novo, as perguntas estão em português. A pergunta é: quais são os exemplos de impactos financeiros do clima que um banco pode relatar? E as respostas estão aí na pesquisa. Vocês devem escolher uma. Ela está lendo agora as perguntas em inglês, mas as respostas estão em português, escritas na pesquisa. Tá, mais 10 segundos para preencher. Bom, todas as respostas estão certas. Se vocês escolheram qualquer uma, já estava bem. O crescimento das receitas do financiamento sustentável é muito importante porque permite acesso aos bônus verdes. A segunda, o impacto na aquisição de talento. E se não abordam os riscos climáticos, isso pode levar a um risco reputacional, que é uma das categorias do risco de transição. A terceira são multas e julgamentos de novas regulamentações relacionadas ao clima. De fato, isso tem um impacto na contabilidade, porque poderiam ter litígios que poderiam criar riscos reputacionais. Esse seria um risco reputacional, um risco de política, que são ambos riscos transicionais. E, finalmente, temos as preferências dos consumidores, que podem criar oportunidades no mercado, e isso também nos leva à resiliência, da qual vamos falar muito hoje. Desculpa, uma das
perguntas não estava traduzida para português. Vocês estavam perguntando sobre o handout e o handout está disponível no chat. De fato, tem sido compartilhado várias vezes. Bom, vou saltar esse slide porque ele se explica por si só. E vocês podem ler, né, quando revisem o material. Bom, vamos falar agora das recomendações do TCFD. Nós vamos entrar em uma discussão detalhada de cada uma hoje e amanhã, mas para que vocês saibam alguns dos aspectos-chave das recomendações do TCFD, elas foram desenvolvidas para ajudar a identificar a informação necessária para os investidores, os asseguradores, os underwriters, para avaliar os impactos financeiros dos riscos e oportunidades climáticas. O que nós vemos nessas 11 divulgações é que temos 4 categorias amplas: governança, estratégia, gestão de risco, métricas e alvos. Hoje nós vamos falar do componente de governança e estratégia, e amanhã vamos falar de gestão de risco e métricas e objetivos, mas todos eles estão interconectados e devemos colocá-los dentro de um pacote holístico completo. O que nós estamos tentando fazer aqui é compreender essas oportunidades relacionadas ao clima e como eles financeiramente impactam a nossa organização. E nós queremos ver essa informação divulgada junto com nossa informação financeira. Da mesma forma que vocês fazem suas notas explicativas das notas financeiras para discutir por que suas receitas estão aumentando ou diminuindo. E isso tem a ver diretamente com informação financeira que é materialmente relevante. Informação que tem um impacto na companhia financeiramente. Ou seja, não temos que fazer um relatório extra, e isso é bom, e algo que nós queremos incluir nessa informação tem a ver com esses riscos financeiros e físicos e oportunidades que discutimos recentemente. Também nós estamos procurando informações ou discutindo sobre informações para o futuro. Nós queremos também olhar para o futuro, não só para o passado, e para tanto nós devemos utilizar um horizonte de tempo de meio, pequeno e longo prazo. E aí, o ponto-chave é onde deve aparecer essa informação. A boa notícia é que o TCFD não está recomendando criar um relatório TCFD Extra. O que nós queremos compreender é como isso está relacionado com nossas apresentações financeiras, nossos relatos financeiros. E deve aparecer, então, nessa informação de finanças e contabilidade. E algo que devemos mudar é esse conceito de que é um relato adicional. Deve ser incluído em vez no pacote de informações anual ou nos relatos de sustentabilidade. Vocês podem criar um relatório adicional se vocês sentem a necessidade de salientar essa informação para seus acionistas. Também vamos ter uma guia suplementar para seu setor particular, onde temos esses 4 pilares no fundo, e logo temos as 11 divulgações recomendadas, e acima disso, adicional a essa divulgação, a essas recomendações, temos recomendações adicionais para alguns setores, e o setor bancário é um deles. Então, só para lhes mostrar como que se vê isso, aqui temos um exemplo de um suplemento ou uma divulgação adicional para o setor bancário. Se vocês veem aí nesse pilar azul, esse ponto
abaixo de bancos, significa que os bancos devem fornecer informação adicional sobre a estratégia categoria A, que nós vamos discutir mais tarde, mas vamos discutir então quais são os riscos e oportunidades climáticas que nossas organizações estão enfrentando. São os riscos e oportunidades que um banco deve caracterizar no contexto das categorias de indústria bancária, como riscos de mercado, riscos de liquidez e riscos operacionais. Nós vamos saltar essas duas slides porque são muito claras, mas só para saber como o setor bancário tem melhorado nos últimos anos, e vocês podem rever esse progresso no TFT Status Report, cuja última publicação foi em 2022. E também recomendo ler o suporte de Bain, de Bain Company, que lhes permite ver como os líderes, os primeiros, são ser um líder nesse tópico, tem sua recompensa, e esse é um relatório muito importante para mostrar como impacta a receita se movimentar rápido sobre esse tema. Eles fizeram isso a partir de 2021, o TCFD saiu em 2017, então acho que estamos na hora certa para nos mover. E também vou deixar essa informação aqui com vocês, porque já estou esgotando meu tempo para a criação do roadmap. Todos os roadmaps vão ser diferentes, mas o primeiro passo seria criar esse grupo de trabalho interno, criar uma equipe de TCFD e fazer com que essa equipe esteja aí na organização para avançar na direção correta e fazer análises de brechas. No anexo 1, vocês encontrarão um checklist que vocês podem utilizar como análise de brechas e que vocês podem utilizar como base, e também nos slides, na medida em que avancemos, poderão identificar os passos que são necessários para essa análise. Bom, vou soltar essa pergunta porque estamos curtos de tempo e vou passar a palavra à minha colega Raíssa, que vai falar sobre o Climate Reporting Landscape. Eu espero que todos vocês possam me ouvir bem. Muito obrigado a todos por estar aqui. Meu nome é Raíssa Saré. Eu sou a coordenadora para a América Latina, estou baseada em São Paulo. Queria agradecer o convite para participar desse treinamento. Espero que possa contribuir ao conhecimento que tem se construído por enquanto, e vou falar um pouco sobre o ambiente de informações climáticas. Tudo bem, agora está funcionando. No primeiro slide, eu vou discutir um pouco dos movimentos regulatórios. Já foi estabelecido que a mudança climática é um tema muito importante para as organizações financeiras, mas nós hoje estamos vendo grandes mudanças nas regulações de política e normas em geral. Apesar de que o TCFD ou são iniciativas voluntárias, vemos como muitos governos e muitos reguladores estão tomando passos para exigir ou incluir as divulgações baseadas nas recomendações do TCFD. Nós já temos visto mais de 120 reguladores e governos de todo o mundo que são relatórios do TCFD. Estamos falando de países como Bélgica, Japão, Nova Zelândia e o Reino Unido. Nós também temos visto como esse aspecto regulatório tem ido além da discussão e dos discursos para suportar os TCFDs. Muitos países como o Reino Unido, os Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia têm já tomado vários passos para exigir as divulgações climáticas ou propor as divulgações climáticas
além do TCFD. Aqui no slide podemos ver claramente que temos um movimento regulatório real que pensa nos TCFD. Falando especificamente do Brasil, podemos ver que em 2021 o Banco Central emitiu uma divulgação alinhada com o TCFD para as organizações regulamentadas. Esse guia está desatualizado, mas num relatório de 2022 podemos ver como tem evoluído isso no Brasil, e essa é uma mudança constante e é algo interessante de salientar sobre os movimentos regulatórios que têm acontecido. Para o setor bancário, como tem se desenvolvido tudo? Vou fazer uma aproximação aos movimentos para o setor bancário, como falou Stephen, um desses guias é para o setor bancário. E, portanto, nós devemos considerar que oferecem elas do ponto de vista de relevância. Principalmente fornecem métricas para avaliar o impacto dos riscos fiscais, transicionais e climáticos, enquanto também mensura outras atividades econômicas, mas nós não estamos pensando no curto prazo, estamos pensando no meio e no longo prazo. E esta métrica deve estar relacionada com a disposição de crédito, o capital, a gestão de capital e as posições de negociação. Nós temos diferentes mandatos de TCFD em diferentes jurisdições e algumas das que eu vou destacar aqui nesse slide nos Estados Unidos com os requerimentos da SEC para divulgação do EU. Temos o Corporate Sustainability Reporting Initiative para a União Europeia, que vão além do TCFD, olham para outras áreas. E quando nós pensamos nas estruturas de relato de informações, devemos pensar nessas áreas do TCFD que devem estar alinhadas com os requerimentos gerais de divulgações em muitas jurisdições. E outra área-chave que talvez nós vamos levantar daqui a um minuto são os SSD standards. Essas normas estão sendo finalizadas e vão ser implementadas em 2024. Por favor, procurem informações sobre isso, e porque tem muito a ver com o trabalho que tem sido feito com o TCFD. Nesse processo também temos muitos bancos centrais que estão fortalecendo esses conhecimentos. A Autoridade Monetária do Hong Kong, o Banco do Canadá, estão influenciando todas as ações regulatórias nesses estados. E o que o ISSB, International Sustainability Standards Board, quando falamos de movimentos regulatórios, temos aí a normalização, ou a padronização internacional que tem sido muito impulsionada, muito promovida nos últimos anos. Nesse slide, temos uma fotografia do momento que mostra o apoio que os líderes internacionais deram a essa iniciativa. Foi em 2021 que o IFC Finance Foundation formou esse ISSB. Foi cujo objetivo principal é desenvolver uma norma de divulgação de alta qualidade, e a reunião foi para trocar informações necessárias, em geral, para discutir por que precisamos de divulgações e por que precisamos de um padrão para isso. E é uma forma de ver como os riscos se relacionam e como estão interrelacionados. Essa informação que temos, devemos ter padrões que norteiem as companhias e que permitam que os bancos saibam exatamente o que está sendo relatado, e entendendo assim os pontos-chave criando guidelines gerais que podem ser utilizados em seus procedimentos de relato. Na última reunião em Glasgow, ganhou muita atenção nos últimos anos, e uma das áreas são os requerimentos de divulgação,
que tem muito a ver com os TCFD. Já está baseado em muito do que o CFD já faz, e vamos discutir mais um pouco como esses novos temas estão relacionados, como esses novos padrões que estão sendo criados têm a ver com as recomendações e os pilares que chegam do TCFD. Agora, nesse slide, podemos ver mais um pouco como ou quais são as 4 áreas de foco que Tiffany mencionou em sua fala e como eles estão conectados com o TCFD. E é isso que eu quero salientar nessa apresentação. Queria lembrá-los a todos de que esses padrões do ISSB são requerimentos gerais e também requerimentos relacionados com coisas específicas da indústria. Então, temos dois tipos diferentes de requerimentos. A primeira coisa que nós vemos vem do ISSB, mas também vamos ver outras coisas relacionadas com sustentabilidade também. Quando nós pensamos no ISSB e o que tem sido publicado e como isso está conectado com o TCFD, tem ainda se mantém consistente com os 4 pilares principais que a Tiffany falou. Estamos falando de governança, estratégia. Esses são 2 pontos de foco que nós vamos discutir no nosso webinário hoje. Gestão de risco e métricas e metas. Os 4 pilares são os mesmos, só tem diferenças muito pequenas entre os padrões do TCFD e o ISSB, porque o linguajar, a forma de explicar as coisas é diferente, mas a maioria das coisas tem muito a ver, especificamente em termos da divulgação. Não é algo completamente novo o que está sendo desenvolvido. O TCFD é como uma parede de construção, um bloco de construção para ajudar na discussão sobre outros marcos e padrões desenvolvidos a partir de 2017. E agora, nós devemos ver dentro do cenário de relato, devemos enxergar ele como um espaço constante de desenvolvimento, sendo que se tem debatido muita coisa sobre esse cenário e como então ambos padrões estão relacionados com o clima e analisar a diversidade de cada um. Recentemente vimos o lançamento final dos das diretrizes do TNFD. TNFD significa Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. E o objetivo é entregar um marco de divulgação e gestão de risco para essas organizações relatem sobre os riscos relacionados com a natureza. Dentro do que nós consideramos resultados relacionados com a natureza e resultados positivos. E como nós conectamos o TNFD com o TCFD? Basicamente, o TCFD é um marco também enquadrado nos 4 pilares estabelecidos pelo TCFD. Nós temos os 4 mesmos pilares e TNFD incorporou as recomendações que foram definidas ou estabelecidas pelo TCFD. Então, vemos como eles estão interconectados e o TNFD tem utilizado muitos dos trabalhos do TCFD para construir essas recomendações em seu trabalho. O que está fazendo nesse movimento? Eles estão fornecendo as participações do mercado com um alinhamento de alto nível, com uma linguagem muito mais estruturada, falando sobre o TCFD e construindo sobre isso para que as companhias, os bancos e as instituições financeiras em geral possam compreender melhor e se adaptar e incorporar-se de uma forma muito mais simples. E essas divulgações incluem os mercados, mas também tem com outras coisas relacionadas com divulgações climáticas.
não só incluindo os temas climáticos, mas também as métricas de natureza. Esse é um guideline geral sobre como fazer o processo de divulgação e esse rascunho final está sendo redigido e vamos ter duas boas notícias aqui. Finalmente vamos ter a versão final do TNFD e bem cedo e em 2024 vamos ter o ISCB que vai vigorar a partir dessa data. Bom, vamos explicar agora como todos esses marcos de relato se juntam e vocês provavelmente vão ter mais notícias sobre o SCB e esperamos poder continuar com essa discussão nas próximas semanas. E acho que podemos passar para as perguntas. Deve aparecer aí como os padrões estão só para disponíveis para organizações que utilizam o IFRS. Essa seria a pergunta. As normas do ICCB são relevantes apenas para organizações que usam o IFRS? A maioria de vocês tem a resposta certa. É para todos. Não, os padrões do ISCB estão relacionados e interconectados com ambos padrões que já estão sendo implementados. Estamos falando de incorporar alguns outros padrões ou marcos que não vão existir mais, mas tem muitos outros que colaboram com o ISCB. Estamos falando do GRI e até mesmo o CDP. E, e outros têm a ver com a fundação do ISCB que vão cobrir os aspectos fundamentais e também ir um pouco além desses aspectos e discutir como incorporar muito do trabalho que já foi feito. Todo esse trabalho vai ser utilizado e agora vai dar uma outra ferramenta para as companhias e para os diferentes setores para que eles utilizem e melhorem suas divulgações. E acho que já meu tempo esgotou, então vou passar a palavra a Tiffany. Muito obrigado, Raíssa. E agora vamos dar um intervalo pequeno. Por favor, voltem em 5 minutos. Vamos iniciar de novo. Muito obrigado.
Vamos lhes contar um pouco sobre mim. Meu nome é Hyun Jong Chang. Vocês podem me chamar Jang e eu sou do UNP. Trabalho juntamente com minha equipe, com os bancos e esperamos preparar os bancos e outras instituições financeiras para as divulgações relacionadas com o TCFD ou divulgações climáticas. Agora, se vocês veem minha tela, vocês podem ver os elementos principais das recomendações do TCFD, que podem ser divididas em 4 pilares principais: governança, estratégia, gestão de risco, métricas e objetivos. E hoje vamos falar dos dois primeiros, governança e estratégia. Antes de entrar no pilar de governança, devo acrescentar algo muito importante, porque temos recebido muitas perguntas sobre o ISCB, o International Sustainability Board Standard, que tem a ver com como, e pergunta sobre como está relacionado com o marco do TCFD. Para o ISSB, que é gestionado pela fundação do IASF, igualmente se reduz aos governos nacionais, se eles decidem utilizar o padrão ou não, ou se esses padrões vão ser implementados em forma regional ou nacional, e obviamente os diferentes países e regiões vão seguir diferentes procedimentos para promover e aprovar esses padrões. Neste momento temos muitas discussões sobre essa área, em termos de harmonizar e alinhar e fazer as conversões necessárias e os benchmarkings das diferentes normas e como passar de uma norma para outra. Um exemplo seria o IFS, que são os padrões de divulgação europeias. Vocês podem ver que esse é um tema que está em constante avanço e agora vou passar a falar sobre o tema que nós que devemos abordar hoje, que são os dois primeiros pilares. O pilar de governança tem a ver com as organizações de relato, que como elas se aproximam aos riscos e oportunidades climáticas em nível gerencial e diretivo. Temos muitas divergências com o foco de governança tradicional. Para o TCFD, a governança envolve olhar a eficiência e a integridade dos requerimentos de relato e também identificar as informações necessárias para os investidores, os asseguradores, os underwriters, para avaliar os riscos e oportunidades relacionados com o clima. A razão pela qual os investidores querem saber sobre a governança é para se contextualizar sobre como os bancos, governos e organizações abordam essas oportunidades de riscos climáticos em sua agenda de operações de gestão e administração. Aí podemos ver um checklist de ambos os tipos de divulgações. O primeiro requerimento de divulgação é descrever o papel do Conselho na supervisão de temas relacionados com o clima, que vocês querem considerar isso como processos de divulgação através do qual um conselho pode considerar a mudança climática ou não. Por exemplo, se esse conselho comitê está se focando em temas relacionados sobre os riscos para o comitê, um risco de sustentabilidade, que observe as oportunidades e riscos climáticos e ver quais são os outros papéis desses comitês, se são itens recorrentes na agenda do Conselho ou quais são os requerimentos de relato que estão cumprindo. Também informação se o Conselho considera ou não um problema climático, rever também a estratégia que é relevante para as políticas de gestão de riscos e, essencialmente, como os riscos e oportunidades climáticas estão incluídos no processo de tomada de decisões, como o Conselho supervisiona e analisa o progresso contra a forma em que eles abordam os problemas climáticos e se for assim, como são avaliados esses processos. Se o clima faz parte da avaliação
e dos processos de reiteração dos diretórios do conselho, e depois temos a parte B, que é o segundo aspecto da divulgação em nível governamental, que tem a ver realmente com o papel da gestão na avaliação de temas relacionados com o clima. E é importante ter isso em mente, ter esse amplo nível de definição. E essa parte é algo que nós devemos considerar a discussão sobre os papéis individuais dos comitês e funções e quais são os temas relacionados com o clima e como eles se estabelecem dentro da estrutura organizacional atual e como eles se mantêm informados a outros atores sobre os problemas climáticos e como os níveis de gestão monitoram os problemas e como eles se desempenham em termos do progresso para conseguir os objetivos climáticos. Frequentemente, também, quando nós enxergamos a forma em que as companhias fazem as divulgações, podemos encontrar que é um tema recorrente a comunicação entre o conselho e a gerência não é tão boa quanto nós queríamos, e podemos, então, analisar como abordar os itens da agenda sobre as oportunidades e riscos climáticos. Por favor, observem que também temos umas diretrizes adicionais para as divulgações recomendadas que são particularmente úteis para os bancos. E vocês podem aprender mais sobre as divulgações recomendadas nesse sentido. Se continuamos avançando para o seguinte slide, podemos ver que TCFD Status Report, onde se fez uma análise sobre a situação atual das práticas de divulgação e o progresso que tem sido feito nos últimos 5 anos. E nesse último relatório foram avaliadas mais de 800 organizações que apoiam as recomendações do TCFD, que mostram um crescimento constante e também mais de 500 organizações financeiras que são responsáveis por mais de 200 trilhões de dólares. No lado direito do slide, temos a gráfica percentual de companhias que estão divulgando informação relacionada com governança. Podemos ver que, apesar de ser um dos temas mais regulados e sendo a médula das companhias, ainda continua sendo um dos pilares menos relatados. Eu não estou ouvindo ela. Não estou ouvindo. De áudio. Bom, esse slide é uma continuação sobre organigrama organizacional, que vocês podem visualizar também no handout.
e que fornece informação sobre cada um dos fóruns ou grupos de trabalho que tem a companhia. E sobre as recomendações do TCFD, das organizações compartilham em detalhes sobre as filiações e frequência das reuniões de comitê. O segundo aqui é um bom exemplo de como podemos ver a visualização. Aqui podemos ver o Nedbank, que é um banco da África do Sul, que é um cliente do AFC. Eles conhecem muito sobre esse banco, porque a AFC tem investido mais de 200 milhões para ajudá-los a expandir as operações verdes. E, finalmente, é importante salientar aqui que eles têm uma equipe específica para clima, tem uma força de trabalho específica para isso, e mostra as delegações e as responsabilidades do comitê. Também tem um organograma e o resumo da informação que ajuda aos líderes a compreender como os assuntos relacionados com o clima são relatados ao Conselho, e com uma descrição de como o Conselho supervisa esses riscos e quem deve receber a informação de relato na equipe, para quem deve ser dada essa informação. Acho que temos a Jean de volta. Bom, acho que, bom, eu já expliquei esse slide. Bom, sinto muito. Eu estava explicando em termos de como as organizações de relato podem fazer divulgações relacionadas com governança. Esse é um exemplo do Nedbank, que é um banco da África do Sul. Como vocês podem ver nesse slide, eles têm uma equipe climática e o comitê de riscos climáticos, e isso mostra a responsabilidade que eles têm com as funções do comitê. E quando nós apresentamos informação dessa forma, ajuda os líderes a compreender como os temas relacionados com o clima são relatados em diferentes níveis dentro da companhia. Até o Conselho também, vocês podem ver uma descrição detalhada sobre como o Conselho supervisa os riscos e oportunidades climáticos. Também ajuda a criar uma imagem mais holística sobre como a informação climática pode ser manejada ou gerenciada dentro da companhia, dentro do marco do TCFD. E se nós passamos para o seguinte slide, entramos no terceiro exemplo, que é um relato do Standard Bank, um TCFD report do Standard Bank, que é o maior banco da África do Sul. Aqui podemos ver as funções e responsabilidades principais que os comitês de risco têm. Uma área importante aqui tem a ver com promover a liderança, e é uma boa área para garantir que o Conselho tenha a experiência necessária para continuar suportando os pilares de governo relacionados com divulgação. Vocês podem ver que a informação a respeito de capacitação contínua e educação também aparece aqui, como eu falei anteriormente. O Conselho tem que se certificar que todos tenham a informação e o conhecimento para poder abordar as oportunidades e riscos climáticos, e que essa cultura esteja embebida dentro da estratégia corporativa. Bom, seguinte slide. Agora temos já compreendido como se vê um pouco isso, já compreendemos um pouco mais da estrutura organizacional, e para nos ajudar a preparar as instituições financeiras para as avaliações climáticas de risco, especialmente em nível regional. Para desenvolvimento de capacidades, nós oferecemos uma estrutura regional aí na tela, e o programa regional, ou através desse programa regional, nós permitimos que os membros possam se concentrar nos contactos regionais específicos para as suas necessidades.
dependendo dos objetivos ou da audiência ou do orçamento. Podemos ver em uma versão light, onde nós permitimos que os indivíduos possam se juntar a 4 webinários e oferecemos mais atividades de engajamento sobre múltiplas áreas que ajudam a criar capacidades de forma prática também. Adicionalmente, oferecemos um programa profundo que oferece ações concretas para melhorar a preparação climática. Trabalhamos com o GRF no Vietnã, em um projeto de 2 anos para desenvolver as orientações do TFCD. E esse é um exemplo excelente de como podemos alentar as ações concretas para nos preparar em diferentes regiões. Aqui nesse slide vocês podem ver um estudo de caso de um programa que está focado em climate workshops, em oficinas de clima na Europa Ocidental. Na Europa Oriental. Tem 2 sessões que cobrem os riscos e oportunidades específicas e oferecem metodologias para avaliar riscos dentro dos seus portfólios. O objetivo do programa era estar familiarizar os participantes com riscos climáticos e dar-lhes acesso a diferentes recursos para explorar isso dentro das suas equipes. Os resultados do programa incluem apresentações e diretrizes para dados, bases de dados abertas, para fazer análise de oportunidades que fornecem informações e ferramentas valiosas para suportar toda a avaliação climática e a prática em instituições financeiras. Passando o seguinte slide, vocês podem ver um case study, um estudo de caso de um programa regional que está focado na exploração dos riscos fundamentais nessa região de Minas. Esse programa envolve as instituições financeiras e os supervisores financeiros dentro da região, com 2 objetivos de 4 sessões que cobrem os riscos, os desenvolvimentos, os últimos desenvolvimentos, as técnicas de avaliação de riscos e análise de dados. O objetivo era permitir às instituições financeiras e supervisores para compreenderem as práticas globais sobre riscos climáticos e assim acelerar seu progresso de gestão de riscos. Do lado de gestão de riscos climáticos, também o programa inclui apresentações e diretrizes para dados de fonte aberta que forneçam informação útil para as instituições financeiras promoverem e para lhes ajudar no processo de informações e de relatos financeiros e climáticos. Esse é um estudo de caso feito com o GRF, GIS, e esse programa especificamente envolve vários bancos principais e o Banco Central do Vietnã, com uma estrutura de 1 ano, que inclui 8 workshops sobre práticas de regulamentação, políticas e guias de divulgação. O programa tem o objetivo de facilitar a realização dos seus próprios marcos de análise e avaliação dos riscos. O programa também inclui apresentações. Do outro lado, também inclui um relato muito integral sobre as melhores práticas para as firmas no desenvolvimento dos relatos de TCFD. Esse ano também nós estamos planejando gerar o resultado através de um exercício no Vietnã. Estamos pensando em incluir outro relatório que está focado nas economias emergentes e que vai incluir abordagens sobre riscos físicos e riscos transicionais, especialmente depois da cúpula do IFS que foi encerrada há poucos dias e que vai gerar um relato que todos vocês devem olhar.
Também tem a ver um pouco com o desenvolvimento de capacidade. Se vocês veem esse slide, um dos pilares dentro do nosso programa TCFD, vocês podem ver que nosso programa está estruturado ao redor de 3 pilares básicos: sessões de conteúdo, capacitação, trabalhos de grupo e capacitação regional e liderança, que estão por fora desses pilares principais. Se vemos o primeiro pilar, sessões de conteúdo, nós queremos fazer essas sessões para facilitar as discussões com especialistas sobre temas relacionados com a avaliação de riscos climáticos. Essas sessões são feitas em grupos grandes, fazendo uma sessão por tema, discutindo, por exemplo, a liberação dos cenários da ESC antes da reunião da COP. Temos também o pilar 2, que é desenvolvimento de capacidade, que está focado em dar uma orientação prática para a implementação das melhores práticas de gestão de riscos. Esse pilar está voltado para facilitar a troca com informações e oportunidades, e se faz em grupos pequenos e geralmente envolve 3 a 4 sessões por tema. Alguns exemplos dos temas que estão cobertos por esse pilar são o TCFD Reporting e o planejamento para a transição. O terceiro pilar, que é a formação de grupos de trabalho. Isso aqui tem a ver com criar resultados práticos em termos de bancos de dados, relatos e diretrizes que facilitem a troca de informações sobre um tema específico. Se faz em grupos pequenos de bancos e até conectando eles com provedores de riscos climáticos para ajudá-los a navegar qual é a imagem geral do risco climático, quais são as soluções que estão sendo fornecidas no mercado para essas avaliações de riscos e as diferentes metodologias e pressupostos. Acho que ela ficou sem ar de novo. Acho que perdemos John de novo. Desculpam. Bom, acho que ela estava já terminando com esse slide. Me desculpo de novo. Agora está funcionando de novo. Estamos falando sobre o terceiro pilar, que tem a ver com nossos grupos de trabalho. E aqui isso está dedicado ao fornecimento de resultados práticos que facilitem intercâmbios e trocas sobre temas relacionados com o clima. Por exemplo, como as avaliações ajudam e quais são as últimas soluções no mercado que são fornecidas por diferentes fornecedores. Também facilitamos a troca de informações entre bancos de diferentes regiões e também conectando eles com os fornecedores para gerar um melhor alinhamento das suas necessidades com as funcionalidades e ferramentas disponíveis. Também é importante saber que, nesse sentido, temos, ou recentemente, em junho, reunimos um suplemento técnico, fizemos um suplemento técnico sobre esse Landscape Report, que vocês podem descarregar de forma gratuita no site das Nações Unidas. E isso pode dar ou gerar diferenças em termos das informações que são produzidas, apesar de ter às vezes os mesmos insumos de dados. Esse banco de dados lhes ajuda a navegar pela seleção da ferramenta que melhor se adapte às suas necessidades. Então, esse suplemento técnico e esse banco de dados são muito úteis. Minha colega Leia colocou o link que vocês podem utilizar para descarregar o suplemento técnico e o banco de dados, e espero que essa ferramenta seja muito útil para vocês. Bom, passando para o seguinte slide,
Nós já falamos um pouco sobre a nossa estrutura do programa, dos grupos de trabalho e os resultados práticos que nós temos produzido. Se vocês estão interessados em se juntar ao nosso programa e se tornar um membro participante, por favor, entre em contato com Leia e Mahin através dos e-mails que estão aqui no slide e nós vamos lhes responder e vamos deixar todos os passos que vocês devem seguir para se juntar ao nosso programa. Aqui, eu acho que tem a ver com o programa de treinamento feito por nós no grupo de trabalho de Climate Change e das Nações Unidas e o Training Program. Nós temos workshops presenciais e virtuais sobre os temas principais relacionados com mudança climática. A partir de 2017, encontramos uma demanda importante entre as instituições financeiras e bancos, porque eles querem aprender mais sobre a mudança climática e como a mudança climática pode se transmitir a diferentes tipos de riscos financeiros que poderiam afetar a situação financeira das instituições. E hoje, com a agenda de mudança climática sendo mais relevante, com o apoio do CIF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, oferecemos cursos online sobre a mudança climática e divulgações e riscos e oportunidades para a indústria bancária e financeira. Vocês podem ver essa informação utilizando o link que está no slide aqui. Bom, temos falado muito sobre a estrutura de governo. Se vocês querem aprender mais sobre o que esse pilar significa e encontrar mais orientação sobre como podem fazer divulgações orientadas à governança, esses são recursos que estão disponíveis, são muito bons e que foram desenvolvidos pelo TCFD e podem navegar utilizando o link que está no slide para aprender mais sobre as recomendações e os suplementos técnicos e diretrizes técnicas que podem ser relevantes para as suas necessidades de divulgação. Agora eu vou passar a palavra para meus colegas do IFC para falar sobre esse slide aqui. Bom, eu vou tomar de novo a palavra porque bom, é só para dizer que a matriz de governança foi lançada recentemente pelo IFC Sustainability Solutions Department e também oferece recursos adicionais sobre sustentabilidade e divulgações climáticas, além da divulgação do balance sheet e transparência. São mais ferramentas que vocês podem utilizar. Nós vamos compartilhar mais detalhes sobre o toolkit, sobre o kit de ferramentas no final e com base na metodologia tão bem estabelecida de governança. Esse é um marco que fornece informações sobre práticas básicas no nível 1 até liderança no nível 4. E pensando em cada um dos 6 parâmetros de governança corporativa, da metodologia de governança corporativa, incluindo funcionamento e estrutura do conselho diretivo, ambiente de controle, divulgações de transparência, tratamento dos acionistas minoritários e governança do engajamento dos atores envolvidos. Vou colocar o link no chat e vou passar a palavra para Jean para que nós guie durante a próxima sessão. Agora vamos passar ao segundo elemento-chave, que é o pilar de estratégia do marco de TCFD, que tem a ver com estratégias de resiliência climática para divulgar informação em termos dos pilares de estratégia. As divulgações de estratégias são importantes para mostrar uma compreensão firme sobre as exposições relacionadas com o clima. E como parte dessa estratégia de resiliência operacional, está aí o planejamento e o processo de tomada de decisões que está por volta do planejamento de resiliência. E esse pilar de estratégia pode fornecer insights práticos sobre a magnitude e a dimensão do horizonte relacionado com a exposição climática. E isso também inclui os impactos potenciais da mudança climática e também as oportunidades climáticas. Também é importante salientar que
as divulgações de estratégia devem abordar como uma instituição pode se integrar a esses riscos e oportunidades e integrar elas dentro dessa própria estratégia e financiamento estratégico. Nesse próximo slide aqui, vocês podem ver um checklist das 3 partes de divulgação dentro do pilar de estratégia do quadro do TCFD. Temos os 3 principais componentes. A primeira recomendação está focada na identificação das oportunidades e riscos financeiramente materiais. O segundo tem a ver com o impacto financeiro dos riscos e oportunidades para as instituições, organizações, a estratégia de negócios dentro do planejamento financeiro e também pensando no negócio da organização. E a terceira recomendação está focada na resiliência da estratégia organizacional e o uso de análises de cenário para identificar essa resiliência. São boas práticas que incluem a definição dos horizontes temporais. Significa se um horizonte de tempo de curto, médio ou longo prazo também. Oferece informação sobre as oportunidades e riscos materiais financeiramente, dependendo desse horizonte de tempo. E o mesmo acontece com uma região específica, uma unidade de negócios que vocês querem avaliar em termos de avaliar os riscos e oportunidades. Também é importante cobrir as metodologias e processos que são utilizados para identificar esses riscos e oportunidades climáticas que são divulgados. Essa parte fornece informações sobre os riscos e oportunidades que são identificados, incluindo os impactos reais entre as diferentes linhas de negócios, incluindo o desempenho financeiro e a compreensão do funcionamento da companhia. Também julga um pouco sobre a materialidade desses impactos em termos de priorização para poder abordar e desenvolver os riscos e oportunidades, e com isso nós podemos passar com a parte C, em consideração da resiliência. Isso tem a ver com o plano de organização em termos de gestão, mitigação e adaptação para mitigação de riscos, incluindo qualquer plano de transicional e como os cenários impactam na situação financeira da sua organização. Nesse sentido, a análise de cenário é um aspecto muito importante da divulgação sobre a estratégia e algo que nós vamos levantar daqui a pouco, nesta sessão também, e na sessão de amanhã. Mais sobre o progresso da divulgação estratégica. E essa é uma revisão geral sobre o relatório de 2022, onde podemos ver que as companhias têm feito muito progresso em termos da divulgação estratégica. E as companhias provavelmente vão divulgar sobre seus riscos e oportunidades em comparação com o impacto desses riscos e oportunidades e da resiliência da estratégia. De fato, é mais provável que eles forneçam informação em temas relacionados com o clima e oportunidades relacionadas com o clima, mais do que qualquer outra divulgação recomendada no outro lado do espectro, no que tem a ver com a estratégia C, que é onde nós utilizamos a análise de cenário para provar essa resiliência. Aí é que encontramos a menor taxa de divulgação em geral. Passando para o seguinte slide. Vamos mostrar 2 exemplos sobre como a divulgação nesse pilar pode ser feita. Isso está baseado no Barclays 2021 TCFD Report. Esse relatório destaca as oportunidades e riscos climáticos em diferentes janelas de tempo. Nessa definição, curto prazo é de 0 a 1, meio 5 anos e longo prazo tem 30 anos. Incluindo estratégias de suporte que incluem as grandes corporações, companhias emergentes e governos. Falando sobre as oportunidades e riscos que serão salientadas especificamente na parte 2 desse webinário, esse relatório utiliza a mesma terminologia do TCFD para classificar o risco e para identificar qual o tipo de impacto que é esperado para cada um dos riscos identificados. Por exemplo, para abordar o risco físico, que é o tipo de
risco climático. Aqui você pode ver um risco financeiro agudo que podem ter a ver com eventos extremos, eventos climáticos extremos, que geram um risco para a continuidade do negócio do banco. Aqui vamos passar para o segundo exemplo de uma divulgação de estratégia. Hum, Devemos utilizar esses cenários para poder identificar quais são os riscos físicos e transicionais que um banco enfrenta geralmente. O que nós vemos aqui é que essa análise de cenário se utiliza para mostrar as diferentes oportunidades que concorrem para as oportunidades relacionadas com a mudança climática, como podemos fazer para melhorar a resiliência estratégica, na medida em que os ajudamos a explorar os pontos de vulnerabilidade para mitigar esses riscos ou adaptar-se a esses riscos. Podemos ver aqui que eles cobrem os riscos físicos, os riscos de transição e que também têm identificado quais são as prioridades em termos dos materiais e a materialidade dos riscos climáticos. Temos diferentes cenários e também o cenário de transição para análise, e eles utilizam informação através de análises de cenário para identificar as estratégias e prioridades. E o exemplo aqui é que se nós consideramos o real estate e assets nesse espaço e vendo como os riscos físicos podem prejudicar as propriedades imóveis, essa informação utilizada na análise de cenário, que é a seguinte parte da minha apresentação hoje sobre análise de cenário. Análise de cenário é uma das ferramentas principais recomendadas para instituições financeiras por diferentes razões, incluindo provas de solidez climática, alinhamento com os objetivos do Acordo de Paris. E para esclarecer um pouco essa informação e aprofundar em termos do que significa essa análise de cenário e como podemos utilizar essa ferramenta. Uma primeira é o uso da narrativa referido como cenários para mostrar o potencial futuro do trabalho, logo foi aplicável amplamente a outras companhias fora do setor financeiro em termos de avaliação dos riscos climáticos. Nas avaliações, a análise de cenário começou com um cenário global como de referência, do qual vamos falar um pouco mais tarde na sessão de hoje, e logo nós aplicamos isso ou esses parâmetros diferentes e pressupostos pensando no curto, meio e longo prazo antes de gerar os outputs para avaliação de riscos. Aqui podem ver no slide diferentes casos para análises de cenários climáticos. Os cenários climáticos não fazem parte do pilar de estratégia, mas também tem a ver com o cenário de gestão de risco, que é algo que nós vamos incluir na sessão de amanhã. As análises de cenário também ajudam as instituições financeiras com a regulação conformidade de regulação, devida diligência e as provas de resiliência climática que já estão sendo implementadas para a supervisão. Atingir o net zero é um consenso global e faz parte da análise para integrar os riscos climáticos e oportunidades climáticas nos processos de underwriting e também para estabelecer os objetivos para essa transição global ao net zero. E também essa análise pode ser utilizada para otimizar os processos internos, como relatos internos. E assim podemos passar para o seguinte slide. Agora que sabemos qual é o significado dessa análise,
Em um slide, podemos ver que os cenários climáticos produzem módulos climáticos que produzem os módulos de avaliação desenvolvidos pelos Climate Finance Modelist. Inicialmente foram desenvolvidos pelos criadores de política para descrever a relação entre as atividades econômicas, as emissões de gases de efeito estufa e os outcomes potenciais. Está para mostrar o que está acontecendo na sociedade, as atividades econômicas, os negócios e as atividades de financiamento e o relacionamento com o ambiente nacional. Os inputs gerais que podemos ver no slide incluem os drivers econômicos e sociais, uso de tecnologias, uso de políticas e instrumentos e alinhamento das metas com os objetivos do Acordo de Paris e cumprimento, conformidade com os objetivos de Net Zero. Também as diferentes misturas de análises com alguns pressupostos simplificados relacionados com sistemas climáticos, uso da terra e, no final do dia, temos um exemplo que mostra a combinação e o tempo das diferentes abordagens de mitigação para a, ajudar a criar um cenário climático que pode ser utilizado para nossos propósitos de avaliação de riscos. Nos permite um pouco analisar um pouco o trade-off, o balance que devemos priorizar. Antes de entrar, nós vamos ter uma atividade, se temos tempo, eu quero falar um pouco sobre os IRF cenários. Esses cenários são cenários de referência para incluir os bancos centrais que estão dedicados para impulsionar os sistemas financeiros verdes. E apesar de que esse slide não inclui os últimos 3 cenários mais recentes, nós podemos ainda falar sobre algumas das narrativas principais sobre esses cenários de EFS, com base nos níveis de riscos transicionais e físicos. Quando vemos esses cenários NGF, podem ser categorizados em 4 grupos, como podem ver aqui. Estão à esquerda desordenadamente, ordenadamente. Se vemos o cenário ordenado, que está no canto esquerdo, podemos pressupor que as políticas climáticas foram introduzidas de forma atempada e foram introduzidas de forma precoce e têm sido implementadas de forma gradativa. Devemos compreender que nesse cenário os riscos transicionais e físicos serão baixos. E se vemos esse cenário que está sobre o cenário ordenado, onde nós assumimos que as políticas relacionadas com o clima estão demoradas ou não foram introduzidas corretamente. Isso pode produzir um risco de transição mais alto. E no canto direito, Hothouse World é um cenário onde todas as políticas são preservadas e os objetivos das metas do Acordo de Paris não são cumpridas, não são atendidas. E podemos ver um risco físico significativo, o risco físico é muito alto. E também temos um cenário que se chama de too little too late, um pouco tarde e muito pouco sendo feito. Estamos falando de uma transição tardia que limita a abordagem dos riscos físicos e que faz convergir os riscos físicos e transicionais que são muito altos nesse cenário. Esses são os cenários de referência que são bem úteis para análises, mas também temos outros cenários de referência, como os de IDA, que é a Agência Internacional de Energia, que distinguem os aspectos socioeconômicos e de concentração.
as instituições financeiras podem decidir qual cenário utilizar dependendo das suas próprias necessidades. Tem alguns fatores que devemos considerar aqui. Isso inclui o objetivo de aquecimento que queremos incluir no nosso portfólio, se é net zero para 2030 ou 2 ou 3 graus de aquecimento. E também é importante considerar as diferenças regionais e setoriais para garantir o nível adequado de granularidade para fazer uma análise adequada. Passando para o seguinte slide, vou passar rapidamente, porque são recursos muito úteis que vocês podem rever para... Aí está o link no slide. Aí vocês podem encontrar mais detalhes sobre as diretrizes e até mesmo guias setoriais sobre como fazer essa divulgação de estratégia. Tudo bem. Vamos fazer uma pergunta muito rápida. Seu banco faz análises de cenário? E se é sim, qual o tipo de risco climático? Sim para risco de transição, sim para risco físico, sim para ambos, não, 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 mas planejamos ou não. Qualquer uma que seja a resposta, por favor, respondam, porque não tem resposta certa ou errada. É só para saber como vocês trabalham com esses cenários. Temos um exercício muito rápido. Bom, não interessa o tempo, vocês podem ver as 4 perguntas que vocês podem considerar quando tenham tempo depois da sessão de hoje. Vocês podem utilizar os slides anteriores, esse aqui, para ajudá-los a determinar qual é o cenário que se adapta às suas necessidades e como vocês podem utilizar essa análise como uma ferramenta para avaliação dos riscos e oportunidades climáticas. Sendo isso, vou lhes passar a palavra à minha colega para encerrar a sessão. Bom, muito obrigado, Jean. Ainda temos essa pesquisa, vou fechar essa pesquisa logo, mas queria que refletíssemos um pouco sobre o 37%. Bom, vamos colocar aqui para que vocês vejam os seus dados. 37% de vocês não fazem essa análise de cenários, mas planejam fazê-lo. Então, espero que essas ferramentas possam ser uma guia útil para que vocês avancem nesse sentido e também vamos lhes compartilhar alguns links e materiais no Q&A e também vocês têm o link que compartilhamos anteriormente e também tem os links nos slides onde vocês podem reunir toda uma série de ferramentas que vocês podem utilizar e que é interessante saber que temos algumas pessoas que já fazem essa análise de cenário, que fazem tanto para riscos de transição, para risco físico e para ambos. Eu parabenizo todos vocês por isso e alguém no Q&A estava perguntando como vocês justificam a conclusão de uma análise de cenário climático quando talvez seja algo que não esteja acontecendo ainda? Acho que essa pergunta é muito boa e Lei vai dar mais feedback sobre isso na sessão de nas perguntas e respostas, mas acho que isso tem a ver com o que ou com o objetivo da análise de cenário. Bom, vou deixar de compartilhar isso aqui. Vamos passar para outras ferramentas maravilhosas que vocês podem utilizar na medida em que vocês aprofundam seu conhecimento nessa campanha. Pequenas empresas podem utilizar essas ferramentas? Sim, particularmente quando nós falamos do TCFD para companhias pequenas, não recomendamos que eles escolham áreas, mas que comecem com todas as 11 recomendações de divulgação, para que entendam como isso se aplica às suas organizações. As companhias pequenas vão ter um impacto menor e vão estar mais integradas. Quais são as ferramentas que temos para avançar? Primeiro e principal, temos as recomendações por si próprias, é um documento grande, mas que tem muito de detalhes explicativos sobre todas as oportunidades
e como elas podem ser integradas na estratégia e também dar alguns exemplos de como avançar também. E à medida que vocês utilizam isso como ponto de início, também tem o modelo de divulgações climáticas e temos o TCFD Knowledge Hub, onde vocês podem encontrar todos esses recursos. Também falei que a IFC tem um programa chamado Beyond the Balance Sheet, onde estão todos esses componentes e para que vocês vejam como a governança pode entrar dentro das divulgações. Não vou falar desses últimos slides porque acho que estamos curtos de tempo, mas vocês têm todos esses recursos no handout, tanto para governança quanto para estratégia. E, claramente, sendo que vocês já escutaram muito sobre muitas informações, por favor, não esqueçam o site e ferramentas que estão desenhadas para o setor bancário. Esses são documentos dos bancos centrais ou de bancos privados, para que vocês tenham mais orientações específicas para seu setor e também o relatório climático do IFC. Bom, sendo assim, queria dar alguns poucos minutos para que Carlos em, feche a sessão e nós vamos dar um certificado para cada sessão. Temos muitas perguntas sobre isso. E se vocês nos enviam, se vocês preenchem a pesquisa que nós estamos colocando aí no chatbot, estamos colocando um formulário de Google. Se vocês preenchem esse formulário, vão poder refletir sobre o que vocês aprenderam hoje e nós vamos dar-lhes um certificado dessa sessão em 7 dias úteis. Agora vamos passar a palavra para Carlos Serrano para fazer o encerramento da sessão de hoje. Muito obrigado, Tiffany. E já publiquei minha mensagem em português, de modo que não, eu não vou falar português, mas em nome da minha equipe, quero agradecer a oportunidade e agradecer a todos os participantes que tivemos nesse grupo do Brasil e de outros países da região. E também quero agradecer e apreciar nossos parceiros da United Nations Stock Initiative, United Nations Environmental Program, Climate Disclosure Project e o SSE, e especialmente os nossos palestrantes, começando com você, Tiffany, que, como sempre, você faz um trabalho maravilhoso. Muito obrigado por nos orientar. E também peço a todos os participantes, por favor, participem amanhã, porque se hoje foi interessante, amanhã vai ser mais interessante. E ao invés de ter um certificado, vocês terão 2 certificados, porque os conteúdos são diferentes. Então, queremos ver todos vocês amanhã e esperamos que tenha sido uma ferramenta maravilhosa para todos vocês e desejo a todos vocês uma boa tarde. Obrigado. Como lembrete, se vocês ainda não se cadastraram para a sessão de amanhã, por favor, façam. O link está aí no chat do webinário. E se vocês não podem acessar esse link, também podem entrar no site web do AIFCinitiative.org e vocês podem se cadastrar para esse evento. E se vocês não podem ter acesso ao formulário do Google, nós também vamos enviar um e-mail para vocês. Não se preocupem, porque vocês vão ter esse link aí na sua caixa de entrada bem logo. Muito obrigado a todos. Até amanhã.